Relações com a mídia e gestão de crise. Parte 6. Comunicação durante a crise. A crise agora está acontecendo. Como operar a comunicação, como realizá-la e como mobilizar as pessoas envolvidas na superação da crise, na reflexão sobre a crise, o que temos que fazer, o que esse plano, portanto, tem que conter como procedimento. Vamos conhecer isso em detalhe. Olhe, a comunicação durante a crise prevê esse plano, né? Tudo parte de um plano. O plano da crise propriamente dito divide-se em vários itens, entre os quais os mais importantes são objetivos do plano. Significa dizer que houve já uma auditoria de vulnerabilidade e é preciso que essa auditoria viabilize esse plano e o plano, por sua vez, vai estabelecer da forma mais absolutamente rigorosa e detalhada possível o que se deseja para a própria empresa e para os públicos. A partir do plano, esse plano acaba sendo uma espécie de projetor, de pensa o presente e pensa, em consequência, um momento futuro imediato em relação a essa crise. Como, portanto, cada ator vai se comportar ao longo desse processo que, diga-se de passagem, pode durar às vezes muito tempo, muito mais do que se possa prever e além do que, ainda que, digamos, a chama da crise ela já não seja tão intensa, tão alta, mas os desdobramentos de uma determinada crise podem ser notados às vezes ao longo de uma década, conforme naturalmente a magnitude. O escopo ou tipo de crise. Existem dois tipos de crises. Um tipo de crise intencional, que tem a ver com sabotagem, por exemplo. A sabotagem, o tipo de trama contra a empresa, de forma a prejudicar processos, como desdobramento seu público, manchar a reputação da empresa. Essa sabotagem, por sua vez, pode até ser resultado de uma ação criminosa duas vezes, né? Assim, vamos chantagear a empresa, como foi o caso, por exemplo, da Nestlé. A sabotagem, o sabotador, na verdade, para não cometer a sabotagem dos produtos, tanto no exterior como aqui, foram casos isolados, um sabotador não conhecia o outro, de qualquer forma, mas o que se queria como compensação era dinheiro, para não se sabotar, então uma chantagem. A sabotagem, muito frequentemente, portanto, é resultado também de uma chantagem. Então, isso é intencional, como violência, por exemplo, contra funcionários ou entre funcionários, com resultados absolutamente previsíveis, sequestros, também sequestro, vamos pensar lá, do presidente de uma instituição. Esse sequestro não é apenas, digamos, a pessoa física sofre esse sequestro, com todos os danos psicológicos para esse indivíduo, mas é também a instituição. Um famoso publicitário, todo mundo sabe, é o Washington Oliveto, foi vítima de um dos mais prolongados, ou até aquela data, o mais prolongado, enfim, sequestro. Ele ficou 50 e poucos dias ali sob domínio de seus sequestradores. Isso foi gestado pela empresa também de tal forma que a imprensa e a opinião pública como um todo, enfim, teve acesso a pouquíssimos detalhes, ou praticamente nenhum detalhe. Sabia-se do fato e nada mais, para não atrapalhar, entre outras coisas, o diálogo com os tais sequestradores. Isso é um modo de tratar a crise durante, tá? Não optando-se por essa via, digamos, silenciosa, e mais ainda o modo como, afinal de contas, a vítima dessa situação poderia vir a reagir ao final de um processo tão violento desse tipo, tão traumático como a demora durante muitos dias junto a esses sequestradores. Como nesse caso específico, o fim desse sequestro, o resultado, o modo, o desfecho propriamente foi bastante peculiar, esses sequestradores acabaram sendo identificados dentro de certas circunstâncias, isso, digamos, foi também um desfecho imprevisível para os próprios agentes aí do sequestro.
Mas o que vale para nós é pensar a atitude desse executivo, afinal de contas, o dono de uma famosa agência de comunicação, depois, né, o que poderia significar um comportamento, digamos, visivelmente traumatizado, tocado por essa situação, como que esse indivíduo, enfim, essa pessoa vai se comportar depois de uma crise desse tipo. Agora nós vamos para a legislação, normas e políticas. Tudo tem que se adequar à lei e à norma. Há formas, principalmente aquelas crises financeiras, de caráter econômico, financeiro, isso há uma legislação que de algum modo está presente nesse contexto. Então é preciso reportar-se a questão da legislação, às vezes da forma mais absolutamente, acaba sendo de forma muito especializada. Quer dizer, uma empresa é acusada de ter cometido um determinado tipo de erro, cometeu uma infração, em que medida aquilo estava previsto na lei, de que modo aquilo que é percebido como a tal infração não era exatamente considerando-se determinado aspecto da mesma lei. De qualquer forma, digamos, no ambiente externo existe a lei, mas no ambiente interno existem os protocolos que talvez fizessem menção, por sua vez, a um tipo de comportamento não acatado pela própria organização, ou seja, ela mesma previu determinados reguladores em relação a certo comportamento e ela mesma acabou, né, rompendo, ignorando esses reguladores. Enfim, essa conjunção, essa dimensão que nós vemos aqui, a legislação, normas e políticas precisam ser lidas de forma ampla, né, e relacionando os diferentes, digamos, patamares. Comitê de Gestão de Crises. Esse comitê é o momento do aqui, agora e ao mesmo tempo, porque desse comitê, que afinal de contas é papel do comitê fazer levantamento relacionado à questão da vulnerabilidade, desse comitê participam até às vezes conselhos lá, o conselho eventualmente, né, conselho de acionistas, muito eventualmente, mas frequentemente, a alta diretorias, as médias diretorias e, claro, todo o pessoal de comunicação. Todo o pessoal de comunicação mercadológica, institucional, você já sabe quem faz parte de cada um desses quadrantes, como também o pessoal do jurídico, como também o pessoal de gestão de pessoas. Todos esses agentes fazem ou farão parte de um comitê. O comitê pode ser até montado às pressas no momento de crise, mas ora, o comitê existe exatamente para saber como agir diante da crise. Vamos lá pensar uma situação reportando-se a coisa do acidente, que aliás é até bom voltar aqui o escopo do tipo de crises. Eu fiz muita menção àquilo que é intencional e acabei não falando do outro caso, do outro tipo de crise, que é aquela inesperada, aquela caracterizada pelos acidentes. Então nós estamos pensando um tipo de evento, né? Se um é intencional, o outro é obviamente incontrolável, como é o caso dos desastres. Tudo aquilo que é controlado, devastação, tempestades que resultam em perdas lá nas instalações, por exemplo, de equipamento, filiais que são atingidas por devastações climáticas desse tipo, mas aí vamos contextualizar o trabalho do comitê em relação a uma crise desse tipo. No caso, mais uma vez, vamos partir daquilo que é básico da crise. Ela é imprevisível. Tanto lá no caso do crime intencional, a sabotagem, por exemplo, sequestro, etc. O sequestro dentro dessa acepção aqui usada, como pensar, de que modo o comportamento do sequestrado pode, de alguma forma, atingir a instituição, o sentido dela, principalmente sendo, nesse caso aqui, tratado uma agência de comunicação. Nós temos no comitê
o tipo de discussão que se faz é pensar mesmo nas variáveis da crise. É por isso que esse comitê é absolutamente multicanal nesse sentido. São muitas pessoas de diversos setores, com olhares diferentes, muitas vezes especializados em relação a isso. E aí, no caso, por exemplo, de desastre, o desastre atinge, ainda que enorme desastre, localmente, por exemplo, uma das filiais da instituição, o que fazer em termos de arranjos locais? O que significa arranjo local aqui? Ora, se perdeu-se, vamos supor, uma filial inteira, por ampla que possa ser, tá? Se perdeu essa filial por conta da tal devastação, o que fazer com os funcionários? Haverá uma demissão em massa? O arranjo local, em termos econômicos, se aquele agente que, afinal de contas, com algum significado econômico e financeiro naquela região, se simplesmente ele não continuar na região, exatamente porque aquela região, vamos dizer, ela está sujeita àquele tipo de problema ali, devastador. Ora, se sai dali, quais são as consequências financeiras e para a população local? Esse arranjo local passa também, portanto, por esse viés, ou seja, como vamos reacomodar toda a cadeia. Nós não estamos pensando no caso apenas dos funcionários, mas os suprimentos que aconteciam em favor daquela filial, o tipo de relacionamento com fornecedores, as instalações outras, não necessariamente de posse da empresa, elas eram ocupadas com os equipamentos de uma empresa. É preciso, portanto, pensar em diferentes camadas, em diferentes dimensões, justamente porque existe uma responsabilidade que tem que ser cumprida e assumida com toda a devoção por parte de uma determinada instituição. O comitê vai pensar em tudo isso, vai fazer, portanto, um verdadeiro check-up nesse corpo chamado organização, pensar a psique, inclusive, da organização, como se age depois de uma crise, né, durante, mas também depois de uma crise. Então, portanto, por isso que esse comitê ele é multidisciplinar, ele é interdisciplinar, portanto, age de forma ainda mais integrada. E, de fato, a comunicação interna e externa. Qual é o tipo de comunicação interna? Todos os funcionários têm que ter acesso ao maior volume de informação. Aliás, não é somente o volume, a qualidade da informação. Não se pode trabalhar, nesse caso, com versões. Lembre-se que no âmbito interno é um momento que a chamada rádio peão, que é a rádio dos chamados boatos, de um tipo de informação veiculada a partir do chamado chão de fábrica, é nesse momento que a empresa pode ser tomada, se já não bastasse o grande problema, ainda essas versões, esses boatos, o fake news, né, como poderíamos dizer hoje, realizado e gestado a partir do chamado chão de fábrica. Então é preciso saber qual é essa comunicação interna, quais são os alvos da comunicação interna, como efetivamente utilizar em termos ou modelar essa informação, qual a linguagem específica. Estou pensando nas grandes organizações com milhares de funcionários e por desdobramento milhões de clientes, inclusive, né? Um público vasto. Então, nesse caso, o comitê tem que ter essa dimensão, esse olhar e pensar, inclusive, como se vai dessa comunicação para o público interno e para o público externo. Se para o público interno, vamos dizer, as plataformas da informação essas plataformas talvez não sejam múltiplas, tantas, mas para o público externo, conforme for, é preciso lançar mão de campanha institucional, que é uma modalidade de releases para a imprensa, para realizar justamente esse tipo de reunião com a imprensa, chamar os jornalistas em grupo e tratar num único bloco com toda a atenção e com todo o tempo que se exige para uma situação desse tipo. Aqui chegamos ao ponto, é o que eu tenho a dizer sobre esse grande
não é, e bombástico assunto que é a crise. Quero agradecer os seus cuidados por tudo, o seu interesse, e continue estudando bastante a respeito. Muito obrigado.